Olá pessoas, eu me chamo Jobson Matos e vim aqui trazer um relato e sobre este relato apresentar a minha indignação a respeito de um fato contido neste relato. Todos os dias eu saio de casa às 7 da manhã para levar meu filho para o trabalho. E no meu trajeto eu passo pela Avenida CM, a Juraci Magalhães, se não me engano, sentido Rio Vermelho, sentido Lucaia, né? Para quem conhece Salvador sabe do que eu estou falando. E eu passo ali em frente a um bairro nobre chamado Cidade Jardim. Detalhe, todas as vezes que eu passo neste local, eu sou compelido a forçar o trânsito a parar para as pessoas atravessarem. Por que eu sou compelido? Digo que sou compelido porque as pessoas que estão ali naquele local são trabalhadores que estão tentando atravessar uma avenida movimentadíssima, onde não tem nenhuma espécie de sinalização para pedestre, e fica bem claro ali uma repartição, uma divisão social muito bem concretizada. Por que eu digo que é muito bem concretizada? Veja só o cenário. Temos uma avenida de grande fluxo de veículos. De um lado temos um conglomerado de edifícios condominiais de médio e alto padrão de luxo, e do outro lado nós temos comunidades carentes como a Santa Cruz, que dá acesso a Nordeste de Amaralina. Os moradores dessas comunidades carentes são trabalhadores dos condomínios do Cidade Jardim. Em sua grande maioria são descendentes, são afrodescendentes. São trabalhadores assalariados que ocupam as mãos de obras menos valorizadas no mercado de trabalho. São vigilantes, zeladores, empregadas domésticas, lavadores de carro, então frentistas, então toda espécie de trabalhador que dentro do nosso mercado de trabalho é subvalorizado. E todos os dias essas pessoas, para praticar um dos atos que fazem parte do composto da cidadania, que é exercer uma atividade laboral, elas têm que colocar a vida delas em risco ao menos 2 vezes por dia. Uma pela manhã, para elas conseguirem atravessar para chegar ao local de trabalho, e outra à tarde, quando elas voltam, que novamente pega aquele fluxo intenso de veículos e elas têm que se arriscar entre os carros para poder atravessar aquela avenida para poder chegar em casa. O mais absurdo disso tudo é que os motoristas não têm nenhum nível de bom senso ou de empatia para parar por alguns segundos para que essas pessoas possam atravessar e chegar ao seu local de trabalho. É onde a gente vê, meus amigos, que a cidadania tão aclamada por nossos políticos, ela só existe, na verdade, no papel. Ou pior, ela existe no papel para garantir que alguns setores da sociedade, sim, tenham direito a exercê-la de forma plena. Como nós podemos observar, a burguesia, ela consegue exercer a cidadania de forma plena, mas nós, trabalhadores, de forma nenhuma. Por conta dessas situações que nos levam a arriscar nossas próprias vidas todos os dias para praticar o simples ato de conseguir chegar ao trabalho. E eu digo para você que a cidadania brasileira prevista na Constituição Federal, ela só é exercida plenamente pela burguesia, porque eu trago aqui para vocês um exemplo pleno, fazendo um comparativo. Enquanto pessoas se arriscam todos os dias para ir trabalhar, atravessando uma pista no meio dos carros, correndo um risco tremendo de perder a sua própria vida,
nós temos aqui uma avenida que cruza um local chamado Loteamento Aquários, que também é um reduto da burguesia soteropolitana, que todos os domingos essa avenida é fechada para que essas pessoas burguesas possam praticar atividades esportivas sem o incômodo ou sem o risco de serem atropeladas, né? Veja bem como é que funciona a nossa cidadania, né? Ela valoriza muito bem as pessoas que têm dinheiro, mas os trabalhadores são jogados ao acaso. Simplesmente assim. Não existe nenhum tipo de respeito, consideração e valorização da vida do trabalhador brasileiro. A nossa cidadania é uma furada. É com indignação que eu digo isso. Por quê? Porque eu passei 5 anos nos bancos escolares de uma faculdade, o tempo todo, massivamente, ouvindo falar de cidadania, estudando sobre cidadania. E isso, ao invés de me provocar um senso de satisfação por saber que nós temos leis que obrigam à efetivação dessa cidadania, por outro lado, nós sabemos muito bem que as nossas leis, na sua grande maioria, são leis para inglês ver, porque na prática, na efetividade, elas não têm nenhum tipo de influência positiva. Isso é indignante de todas as formas. Eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito de Salvador, aos vereadores, que tomem uma providência a respeito disso. Como é que pode as pessoas ficarem todos os dias submetidas a arriscar suas próprias vidas para ir trabalhar? E o pior disso tudo é a insensibilidade dos motoristas. Isso é indignante, gente. Isso me deixa muito triste. Que não conseguem enxergar nessas situações o apartheid social que nós temos no nosso país. A discriminação, a separação. E essa separação, ela é formalizada na lei. Isso já vamos entrar em outra seara também, que, como nós sabemos, a mão da justiça sempre pesa mais sobre as pessoas que têm menos condição financeira. Isso é lógico, isso é fatídico, isso é palpável na nossa sociedade.